Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está no ar o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Nosso desejo é que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje daremos início ao quarto trimestre de 2018, que nos traz o tema geral: as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Estudaremos nesta ocasião a primeira lição com o tema Parábola, uma lição para a vida. Nesta lição, introduziremos o assunto definindo a palavra parábola. Veremos que das figuras de linguagem que são usadas na Bíblia, esta é a mais abundante. Pontuaremos quais dos dois princípios que devemos utilizar na interpretação das parábolas e finalizaremos destacando quais os propósitos de Jesus ao transmitir seus ensinos por meio de parábolas. Se você deseja aprender sobre este assunto, permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos capítulo 4, versículo 34. A verdade prática nos diz: as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. O objetivo geral de nossa lição é apontar as parábolas como um dos recursos mais utilizados por Jesus para ensinar, por isso, a importância de estudá-las e conhecê-las. Os objetivos específicos da nossa lição são três. Primeiro, distinguir a parábola de outras figuras de linguagem. Segundo, esclarecer o contexto histórico em que as parábolas foram proferidas. E terceiro, apresentar as regras básicas para se compreender uma parábola. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Mateus, capítulo 13, versículos 10 ao 17. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque a aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Jonatas Éder, parte do irmão Jonatas. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. E do auxiliar irmão Jonas Santana, parte do irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. Queridos irmãos, estamos iniciando o último trimestre do ano de 2018. Na verdade, fazendo um balanço geral de tudo que nós aprendemos neste ano, com toda certeza, crescemos muito em Cristo. Estudamos no trimestre passado sobre o livro de Levítico, que foi uma grande pérola, uma grande preciosidade de ensinamentos escriturísticos do Antigo Testamento, que foram os princípios aplicados à igreja de hoje. E para fechar com chave de ouro, esse ano de 2018, nós vamos estudar as parábolas de Jesus, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Então, queremos, neste momento, chamar a atenção
do professor, né, para neste último trimestre, né, você fazer uma convocação aos seus alunos, né, para se dedicarem ainda mais ao estudo, sobretudo das parábolas, né? Estaremos aqui comentando, definindo o que é parábola, quais os princípios hermenêuticos para a interpretação da parábola e que lições e quais lições podemos extrair destas parábolas para a vida prática. Que é interessante que não apenas o professor se atenha à questão contextual. Claro, vai haver o contexto, porque Jesus está falando de situações que se referem ao mundo do primeiro século, à cultura judaica, e é claro, é preciso que haja um mergulho no contexto cultural, mas nós não devemos também nos preocupar exclusivamente com isso. O seu aluno vai procurar saber que lições podem ser extraídas desse texto para aplicar a vida no dia a dia. Então, é importante fazer o desenho contextual, mas, acima de tudo, a aplicação, né, irmão Jonatas? Que não pode deixar de existir na escola dominical, que isso é que vai dar sentido ao aluno no seu dia a dia. Exatamente, pastor. A realidade do período bíblico, não é? Existem textos que estão, principalmente os que Jesus citou, há 2000 anos, não é? Da nossa realidade hoje. Então, existem casos onde a cultura, por conta do passar do tempo, ela foi alterada, mudou muita coisa. Então, é interessante que o professor e o aluno, né, eles estejam inteirados dessas circunstâncias para que não venham interpretar, como o senhor estava dizendo, né, a parábola de uma forma equivocada. Não é? A parábola é um gênero literário bem interessante que nós vamos começar a aprender hoje, mas é muito importante, como o pastor havia mencionado, de que cada um de nós possamos entender um pouquinho do contexto, mas não se ater somente a isso, né? Se ater à mensagem que cada uma delas tem a dizer. Irmão Jonas, antes mesmo de começarmos a comentar o texto, é importante que o professor já comece introduzindo ao seu aluno o significado da parábola, né? Porque geralmente se passa a ideia, né, de quando se fala de parábola, de que você pode, parábola se vem assim naturalmente. Parábola é um texto alegórico em que eu posso definir o significado, e cada pessoa que faz uma leitura pode definir, porque hermeneuticamente ele tem um sentido aberto, então qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa sobre o texto. Mas, na verdade, quando nós olhamos, né, para as parábolas, qual é a definição, primeiro, para o professor que nos acompanha? Qual a definição que nós podemos trazer sobre a parábola e como ela é usada em todo o contexto bíblico? Pronto, em primeiro lugar, pastor, vamos logo para a definição do que é parábola, né? Nós temos uma definição inicialmente do dicionário Roais, que esse é o dicionário da língua portuguesa, mas a gente precisa também dar uma olhada na palavra parábola, que é utilizada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Em língua portuguesa, o dicionário Roais vai dizer que é uma narrativa alegórica. Aí merece um asterisco, no nosso caso, aqui merece um asterisco, porque é uma alegoria, não resta a menor dúvida, mas ao mesmo tempo reflete o dia a dia, o comum das pessoas. Não é uma fábula, porque merece lá uma distinção aqui para a gente poder introduzir a definição de parábola. No caso de fábula, os seres inanimados falam. No caso, a planta fala, o animal fala. Em parábola nenhum animal fala. Aí você não vê, por exemplo, nas parábolas de Jesus isso sendo mencionado. E é interessante que se refere sempre a algo do dia a dia. Jesus não está inventando nada, criando. Ele está fazendo recortes do contexto social e a partir daí do contexto, do contexto social, melhor dizendo, ele traz e aplica e traz a mensagem espiritual. É interessante esse recurso utilizado por Jesus, que já vinha sendo utilizado também pelos mestres da lei, porque a parábola ela tem a importância. Em primeiro lugar, ela é fácil de memorizar, é uma história curta, são elementos que são do dia a dia comum das pessoas, de maneira que aquela parábola, mesmo sendo contada, que ela vai ter uma ideia principal e que de geração para geração a ideia principal se conserva. Então, esses são os objetivos da parábola. No entanto, sobre a questão da definição, parábola, da palavra machal na língua hebraica, significa justamente comparação. Quando a gente vai para a língua grega, a sua correspondente também significa comparação, porque a definição etimológica é colocar ao lado, lançar
a não lançar aleatoriamente, mas colocar o lado de outra coisa para você trazer uma verdade. Qual seria a melhor definição para o professor? Para não basear-se somente numa etimologia do grego e do hebraico. Isso. A parábola nada mais é do que uma história terrena que traz verdades espirituais ou verdades celestiais. Essa seria uma melhor definição para a palavra parábola. Então, irmão, pegando aqui o gancho aqui do irmão Jonas, né? Ele disse que a parábola é uma história terrena com um significado espiritual. Esse tipo de recurso linguístico, ele é muito utilizado na Bíblia, pouco utilizado. O que é que a gente pode comentar sobre isso? Pastor, é largamente utilizado, né? Principalmente no Novo Testamento, mas nós encontramos diversas parábolas também no Antigo Testamento, não é? Eu até queria citar uma, não é? Só para a gente, a nível de conhecimento. Você pode abrir sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, do versos 1 ao verso 4, onde é contada uma história bem interessante sobre uma realidade, como o professor Jonas estava dizendo aqui, do dia a dia, corriqueira, mas que tinha uma implicação espiritual muito grande e que o próprio Davi não entendia. Eu vou ler do verso 1 ao versículo 4, né? E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido, né, com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Em vindo o viajante, ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, é interessante que todos os elementos aqui, né, como o professor Jonas tinha falado, são elementos da realidade. Nós estamos aqui no Antigo Testamento. E nós estamos vendo um caso bem complexo, né, que é a questão de Davi. Davi, ele cometeu um ato terrível diante de Deus. E aí, o profeta Natã, para se apresentar a Davi, ele chega com essa história, né, com essa parábola, para que Davi possa entender as realidades espirituais daqui. E por ser um homem segundo o coração de Deus, nós vemos em Davi uma realidade, né, íntegra. Ele diz, olha, isso está errado. Né? O discorrer do texto, os irmãos podem ver isso. Então, ele entendeu a realidade do fato que estava dentro dessa perspectiva da parábola. Né? Ele só não sabia que a parábola se referia a ele. Não é? É bem interessante essa questão. Existem outros textos, né, citados no Antigo Testamento, segundo o livro de Samuel 14, verso 6, Juízes 9, 7 a 16, entre outros, onde no Antigo Testamento também demonstram as parábolas. Então, nós vemos também no Antigo Testamento, as parábolas não são uma realidade apenas, do Novo Testamento, está no Antigo Testamento. E quais, irmão Jonas, os princípios, né, que nós podemos usar na interpretação dessas parábolas, né? Porque, como nós havíamos dito de início, né, quando se fala de parábola, aí o texto lá de Ruais, né? A definição de Ruais vai dizer que é narrativa alegórica. Isso, aí alguém diz assim, a alegórica ela é totalmente subjetiva, cada um pode dar seu recorte, cada um pode dar a sua definição, mas a gente percebe que a parábola, ela é eivada de princípios, de princípios hermenêuticos que são utilizados, que devem ser utilizados para uma correta interpretação. E qual o primeiro princípio que a gente podia comentar aqui? Princípio do contexto. Eu acho que vale também mencionar que tem uma regra básica na hermenêutica, que é quem está falando no texto, o que está falando, para quem está falando. Quer dizer, essas perguntas têm que estar muito bem claras na cabeça de quem está lendo o texto. Isso. Quem está falando, o que está falando, para quem está falando, e verificar, acima de tudo, o contexto, tanto aquilo que vem antes como aquilo que vem depois. Quer dizer, de posse desses critérios, fica mais fácil a gente não correr o risco de desvirtuar o sentido real da parábola. Detalhe, como parábola é uma história curta, geralmente é uma história curta, na sua grande maioria das vezes, ela tem somente uma ideia principal. Então, essa é a ideia principal que a gente tem que se ater. Por exemplo, no livro de Lucas, capítulo de número 15, e o versículo de número 11 por diante, que fala da parábola do filho pródigo, observe, o pai, rapidamente mencionando aqui, representa a Deus. O filho aqui representa os cobradores de impostos, mas, por sua vez, o irmão mais velho representa os fariseus e os saduceus.
Então, eu tenho aqui 3 elementos importantíssimos, que são os personagens da parábola, mostram uma pessoa que está dentro de casa, que foi se perder lá fora do mundo, e o clímax, o ponto mais alto dessa parábola é justamente quando esse filho volta e o pai o recebe. Concernente a alguns elementos que dão vivacidade à história, né? A história fica mais viva, mais real, feita às alfarrobas, não dá para a gente dizer que tem uma lição espiritual na alfarroba. Aí o problema é esse, né? Porque às vezes vai pegar, não, cada elemento da parábola tem que ter um significado espiritual, e na verdade não é. Há uma máxima geral, há uma máxima geral, há uma verdade geral naquele texto, uma verdade geral, mas não quer dizer necessariamente que cada elemento do texto tenha um significado especial. Por exemplo, vamos citar um outro exemplo. Por exemplo, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, que é a parábola do juiz iníquo. Aí o texto, versículo 1, diz o seguinte: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, qual é a mensagem desta parábola que Jesus vai falar agora? Qual é o sentido desta parábola? O texto já diz. Né? A perseverança, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele vai dizer: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Observe, aí há pessoas que às vezes eu já vi até alguém dizer assim: esse juiz aqui está representando Deus, e esta viúva está representando o crente ou a igreja para perseverar. Não pode representar Deus. Primeiro que o juiz é iníquo. Observe, o texto diz que ele nem temia a Deus, nem respeitava homem algum. Mas qual é o sentido desta parábola? Jesus disse: olhe para a mulher. Isso. A lição está na mulher. A insistência dela, né? A insistência dela. Isso. O segredo está na insistência dela. Ora, o homem não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Mas esta mulher teve uma postura de tanta insistência, insistiu tanto que este homem disse: olha, eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas para que, em outras palavras, né, sem cometer heresia, em outras palavras, para que essa mulher me deixe em paz, eu vou atender o pedido dela. E atender o pedido dela. E o que é que Jesus está dizendo? Em outras palavras, está dizendo: olha, se esta mulher importunou um juiz iníquo, e este juiz iníquo, de tanta importunação, atendeu, muito mais o vosso Pai Celestial. Exatamente. Né? Vosso Pai Celestial, que sabe o que vocês precisam, né, irmão Jonas? Perfeito, pastor. E concernente à lei do contexto, porque analisando o contexto, a gente não vai correr o risco de errar. Isso. Porque no caso, uma parábola, ela é um ato comunicativo. Então, a gente tem que ver quais são as situações que ocasionaram ela. Ou foi um problema, ou é uma pergunta, ou é uma situação que geraciona. É o caso do capítulo 15 de Lucas, que diz assim: e os fariseus, capítulo 15, só rapidamente, capítulo 15 de Lucas, versículo 1, e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A partir dessa crítica velada feita pelos fariseus, Jesus desenvolve uma parábola. Então, o sentido já está aí, já bem claro, quer dizer, já no ato comunicativo. O motivo pelo qual Jesus expõe a parábola está explicado no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Do Evangelho de Lucas. E Perfeito. é interessante que se o irmão que está em casa lendo o texto, ele vai perceber que isso é tão real que no final do texto os dois se encontram, não é? O filho pobre, o filho que saiu e o filho que ficou, e o filho que está na porta para entrar é exatamente a figura do fariseu. Olha, o assunto está muito bom aqui, mas o nosso tempo já estourou. Vamos segurar um pouquinho, daqui a pouco nós retornaremos depois do intervalo, comentando ainda sobre o princípio do contexto para a compreensão e a verdadeira interpretação de uma parábola. Voltamos já.
Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade, estudando a lição de número 1, que tem como título Parábola, uma lição para a vida. Mas antes de darmos continuidade ao nosso comentário, nós queremos apresentar a você, querido irmão, querida irmã, que está nos acompanhando, né, a Bíblia Sagrada com Harpa Cristã, edição comemorativa do nosso centenário, né? Nossa igreja está comemorando 100 anos de atividade aqui em Pernambuco e esta Bíblia é uma edição especial, né? Uma edição limitada, é por isso que é importante que você já procure a Berea Bookstore nesse telefone aqui que está aparecendo no seu vídeo, ou para os que moram na capital, ali, Berea Bookstore fica ali ao lado do Templo Central. Esta Bíblia, edição comemorativa, ela traz um encartezinho especial, trazendo um resumo de toda a história da nossa igreja aqui no estado de Pernambuco. E é uma Bíblia que você pode comprar não só para utilizar no dia a dia, mas até como uma lembrança, até dar de presente agora, final de ano. É um grande presente porque esta data é uma data histórica, 100 anos, né? Os próximos, se Jesus não voltar, nós não teremos a oportunidade de talvez nem completar mais 50 anos, né? 50 anos dessa igreja, mas esse é um material que você não pode deixar de ter na sua biblioteca, a Bíblia, edição comemorativa centenário, ela tem na versão Slim e tem a versão letra grande, ambas com harpa cristã. Então não é preciso você comprar uma Bíblia e uma harpa para estar andando com Bíblia e com harpa. Compra a Bíblia, que ela já vem com a harpa e além disso já vem com todo o encarte que está trazendo toda a narrativa, né, da história da nossa igreja desde 1918 com Joel Carlson até o presente momento com o pastor Ailton José Alves. Eu já comprei a minha, o irmão Jonas, né, irmão Jonas? Já comprou, Jonatas, irmão Jonas também já comprou a sua. Só falta você comprar a sua, não deixe de adquirir este exemplar. Compre para usar, compre uma para dar de presente e compre uma para guardar de lembrança lá na sua biblioteca. Porque isso é uma edição limitada, é uma edição comemorativa. As Bíblias de estudo você vai encontrar aí em todo tempo, em todo momento. Mas essa Bíblia especificamente não. Essa Bíblia você só vai encontrar neste período do centenário. E acabando a edição, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. Mas voltando aqui ao nosso assunto, irmão Jonas, estávamos comentando sobre os princípios de interpretação, especificamente o contexto, né, o princípio do contexto na interpretação da parábola. Pois não, já o professor já pegou, está nesse segundo bloco nosso, né? Foi que nós deixamos claro lá. Existe uma regra básica, quem está falando no texto, o que está falando, para quem está falando. Verificando o contexto, o que é que vem antes, o que é que vem depois, o que é que ocasionou a parábola. Foi uma pergunta, foi uma crítica, como o capítulo 15, que nós lemos no bloco anterior, de Lucas capítulo 15, versículo 1. Então, uma crítica feita a Jesus, come com pecadores, a partir dessa crítica, Jesus desenvolveu 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Vamos resumir rapidamente. Na parábola da ovelha perdida, a ovelha se perdeu no meio do caminho. A parábola da dracma perdida, a dracma está perdida dentro de casa. A parábola do filho pródigo, o filho está dentro de casa, vai se perder lá fora do mundo. Para 3 tipos de desviado, existem 3 momentos, 3 formas de Jesus trabalhar com essas pessoas. Quer dizer, trazê-las, né? E interessante é porque no final de cada parábola está lá o ápice. O próprio Senhor começa a interpretar a própria parábola. Isso. Então não há necessidade da gente estar alegorizando tantos elementos. Para quem tiver dúvida, eu acho que Mateus capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17, que é o assunto da próxima lição. Mas somente para citar, Jesus fala da parábola do semeador e ele mesmo interpreta. Interessante que ele pega os elementos principais, mas coisas secundárias não se tira verdades espirituais de coisas secundárias, e sim do elemento principal. E aí a preocupação, irmão Jonatas, que o professor tem que ter, né, ao estudar, é importante, irmãos, que o professor prepare sua lição antecipadamente, prepare sua aula antecipadamente, né? Estude o texto, faça suas anotações, né? Tem o esboço que a superintendência disponibiliza no site, né?
rbc1.com.br. Você pode acessar lá, pegar o esboço da Superintendência das Escolas, que é produzido pela Superintendência na orientação do nosso pastor. É importante que você possa se municiar de informações, né? Ter segurança, que é a coisa melhor, né, irmão Jonatas? É quando um professor ele chega na sala de aula, ele está seguro naquilo que está falando, o aluno pergunta. Eu também não quero dizer que com isso o professor vai ter que ter resposta para tudo. Não, ninguém tem resposta para tudo. Né? E que mesmo que, se algum aluno lhe fizer uma pergunta que você não saiba responder, tenha a humildade de dizer, olha, no momento eu não tenho como lhe responder isso, mas eu vou pesquisar para depois lhe trazer essa resposta. Porque até nisso o aluno vai sentir segurança que o seu professor é um professor cuidadoso, é um professor zeloso com a doutrina, é um professor zeloso com a interpretação bíblica. Isso é muito importante, né, irmão Jonatas? Para que o aluno possa ter a segurança do ensinamento que está sendo dado em sala de aula. Sim, pastor, sim, exatamente. E porque, principalmente, o tema que nós vamos abordar nesse período é um tema que, para alguns, é algo fácil, né? Eu acho interessante que algumas pessoas dizem que os teólogos, eles trabalham difíceis e que Jesus falava fácil, né? Mas, infelizmente, como foi dito aqui pelo professor Jonas, muita gente pega aquilo que Jesus trabalhou do contexto do dia a dia e, por não entender, acaba aplicando a uma outra realidade, não é? Eu queria trazer à luz mais um texto, né? E falando de preparação, veja como é importante o contexto, né? Nós estamos trabalhando ainda a questão contextual e o contexto muitas vezes é uma história que está acontecendo e aí Jesus lança a mão de uma parábola para resolver algum tipo de problema de ordem ou teológica, ou moral, ou até de circunstâncias entre algumas pessoas. Abra sua Bíblia em Lucas 7. Tem um texto bem interessante nesse capítulo que eu gosto muito, não é? Lucas 7. E aí nós vamos ler a partir do versículo 36, não é? A leitura seria até o 50, mas nós não vamos ler todos. A partir do 36, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugá-los com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Veja o verso 39. Quando isso viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Até esse texto, nós vamos ver um homem convidando Jesus para estar em sua casa. Possivelmente, Jesus estava pregando na rua e ele queria que Jesus terminasse o assunto dentro da sua casa, num lugar mais agradável. E é interessante que, nessa narrativa aqui, nós não vemos em nenhum momento o cuidado deste homem com Jesus, com o visitante, né? Conhecendo um pouco de cultura, nós sabemos que o visitante que era recebido, ele tinha um pouco de água para lavar seu rosto, os pés, não é? Colocar um pouco de óleo em sua cabeça por conta do calor. Então, tudo isso ele é suprimido, não acontece com Jesus. Mas é interessante que uma mulher chega por detrás, derrama esse vaso, né? E cria um problema. O homem diz, se esse homem aí fosse santo mesmo, ele deveria não deixar essa mulher tocar. Né? E aí Jesus vai lançar mão de uma parábola, aonde o próprio Simão, que o nome dele é isso, né? Ele vai entender que ele está errado. E aí a parábola, ela é contada por Jesus a partir do versículo 40, não é? Diz assim, e respondeu Jesus e disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dizei-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E é interessante que essa pergunta de Jesus, né, eu li até o versículo 42, essa pergunta de Jesus colocou Simão na encruzilhada. Porque quando Jesus pergunta, olha, os 2 devedores deviam uma fortuna, não é? É um absurdo, né? 500 dinheiros, o pagamento de um dia de serviço, a pessoa dever mais de um ano de trabalho, é uma dívida absurda. Mas essa pessoa está em igual modo com o que devia 50, ou seja, os 2 não podiam pagar. E é interessante que existe o desejo de quem é o credor de perdoar. E ele perdoa ambos. Só que nem infelizmente, os 2 não entenderam. Um dos 2 não entendeu. A mulher que devia muito, que é o caso dessa pecadora, ela entende que ela deve muito e por isso ela é grata. Simão talvez se sinta nessa outra posição, que ele não deve. Então veja como é interessante conhecer
contexto, um pouco de cultura, não é? Para interpretar o texto e dizer exatamente o que ele quer dizer. E a gente fugir da tentação, irmãos, da tentação do texto fácil, né? Sim. Porque há pessoas que fazem o seguinte, não, essa parábola já se ensina tanto na igreja, aí o professor pode cair na tentação de dizer, aquela parábola não vou nem estudar muito porque o Espírito Santo vai dar na hora, vai usar. Não, o Espírito Santo, Jesus disse que o Espírito Santo, ele vos guiaria em toda a verdade, correto, mas ele vos ensinará todas as coisas, correto, mas vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, para eu lembrar, eu tenho que estudar. Exatamente. Então, eu não posso cair na tentação de achar, não, porque é parábola, eu posso. Não posso. Ao contrário, esta lição desse trimestre, ele vai requerer muito mais atenção do professor e dedicação do que do outro trimestre. Isso, perfeito. Entendeu? Porque as parábolas, aparentemente, por serem tão fáceis, às vezes podem levar pessoas a interpretações diversas que, em nome do Espírito, começam a trazer interpretações que em nenhum momento dizem respeito a que o texto realmente está trazendo, né, irmão Jonas? Perfeito. Quando nós falamos da parábola das parábolas, né, dos perdidos, vamos dizer assim, do lado no capítulo 15 de Lucas, é bom lembrar que aquilo ali, Jesus tem uma fala muito precisa de Jesus com a sua realidade local, quer dizer, é uma fala voltada exclusivamente para Israel. Aí os princípios, que é tão natural, né, que existe uma leitura, que a partir dessa leitura você vê o princípio natural do resgate. Então o professor não pode se perder em detalhes. Tem que se ater ao principal. O que é que a parábola realmente quer dizer? O foco principal. Eu acho que o melhor intérprete é Jesus, né? Capítulo 13 de Mateus, versículo 10 a 17. Ele mesmo propôs a parábola e ele mesmo interpretou. Você prestar atenção que o Senhor interpreta as coisas principais, mas não as coisas secundárias. A gente comentou aqui, irmão Éder, muito sobre o princípio do contexto, né? Isso. Mas existe um outro princípio, princípio teológico. O que a gente pode entender do princípio teológico para estar orientando o professor que está nos acompanhando? Primeira questão é que a gente não pode pensar que a parábola tem a finalidade de estabelecer uma doutrina. Na realidade, a parábola ela não tem essa finalidade. Não é? A parábola é o emprego de uma imagem para a ilustração de um pensamento. Geralmente, o que Jesus quer fazer é se fazer entender de uma forma simples. Não é? E aí qual é o problema de muitas vezes a gente pegar a parábola e tentar transformá-la em doutrina? Porque esse não é o projeto principal dela. Não é? O pensamento principal de uma parábola, na realidade, é comunicar uma verdade que até então não está sendo entendida naquele modelo. Comunicar. E, na verdade, é uma verdade que já está diluída em toda a Escritura, mas que para a gente hoje, que estamos no século XXI, é até coisa simples de entender, né? Mas estamos falando de pessoas que estão vivendo no primeiro século, no ambiente, vamos assim dizer, do Antigo Testamento. Jesus chega interpretando o texto, trazendo as verdades que até o momento eles não entendiam porque estavam fechados e cercados por uma prática litúrgica religiosa, sobretudo influenciado, porque os fariseus eram um grupo religioso que influenciava muito a população, porque eram os religiosos do povão, né? Enquanto que os saduceus era a elite do templo. Então, essa influência que os fariseus exerciam dentro da própria sociedade judaica permitia com que essa concepção de reino de Deus fosse engessada dentro de uma questão estritamente litúrgica, de cumprir ritos. E aí o Senhor Jesus, quando vai utilizar as parábolas como um método pedagógico, né? Jesus é o maior pedagogo de todos os tempos, como um método pedagógico, é justamente para trazer as verdades profundas de Deus dentro de uma linguagem que todo mundo pudesse entender, porque está usando justamente o ambiente onde eles estão inseridos. E isso é tão interessante que os personagens também são do dia a dia, né? Mas é como o senhor estava dizendo, para trazer a origem, na realidade existe já a doutrina, existe o pensamento, mas ela é falada de uma maneira tão simples que até os pequeninos, né, entendem. É um texto que a gente vai citar mais para frente. Então é interessante que o professor entenda que os elementos da parábola, no sentido teológico,
já foi aplicado muitas vezes nos textos bíblicos, né? Já existe um ensino geral dentro da Bíblia sobre aquele quesito, sobre aquela questão. A parábola, na realidade, é uma luz sobre essa realidade já existente. Isso, verdade. Não é? E ainda comentando sobre a questão do princípio teológico, irmão Jonas, é preciso entender que a gente não pode interpretar uma parábola de maneira isolada, embora que tenha a questão do contexto, que ela vai ser justamente resultante de um conflito, de uma provocação, que a gente aqui bem comentou, né, de um conflito, de uma provocação. Então, Jesus aproveita aquele ambiente para propor uma parábola para trazer um ensinamento profundo para que as pessoas possam refletir e compreender a partir daquela lição. Mas é preciso que se entenda que não se pode isolar um assunto, uma verdade, porque a verdade que Jesus traz na parábola sobre o reino de Deus de maneira facilitada é a verdade que já está diluída em todas as Escrituras. E como a gente está comentando aqui, é bom lembrar o professor, parábola é um recurso didático. Isso. Eu não posso transformar um recurso didático em doutrina. A doutrina, nesse caso, está passando por esse recurso didático que se chama justamente parábola. E o porquê a parábola, como o senhor mesmo mencionou, é uma história curta, é uma história de fácil memorização, elementos do dia a dia, e aquilo fica fácil tanto para uma criança entender, como também para um adulto, como para um letrado. Então, a doutrina passa por ela, mas ela é recurso, ela não é a doutrina. Na verdade, a parábola, pode-se dizer, é até um instrumento através do qual Jesus se utiliza, se apropria para trazer a verdade espiritual. Perfeito. Eu acho que um caso que cai direitinho aqui é Lucas 10, não é? Lucas 10, a partir do versículo 25 até o 37, não vai dar para a gente ler tudo, mas é a parábola chamada do bom samaritano. E aí o Senhor quer falar sobre, por exemplo, ele pergunta, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Não é? Como é que eu faço para conquistar? Como é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus pergunta sobre os mandamentos. Aí disse, eu já cumpro todos. E aí ele cita o texto de Jesus e diz, está certo. E aí ele pergunta assim, e quem é o meu próximo? É interessante que a parábola do bom samaritano responde para ele essa realidade. A doutrina está lá. Mas o que dá a luz a essa realidade de quem é o próximo, que o próximo não é só alguém que eu gosto. Na realidade, o próximo é qualquer pessoa que precise de mim. Mas segura esse comentário aí sobre o próximo, que nós estaremos dando um breve intervalo e depois voltaremos comentando sobre quem é o meu próximo, segundo a parábola de Jesus. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 1, que tem como título Parábola, uma lição para a vida. E terminamos o bloco anterior com a seguinte pergunta, quem é o nosso próximo segundo a parábola de Jesus, irmão Jonas Zé? O senhor ficou nos devendo essa resposta. Quem é o nosso próximo? Amém, pastor. A realidade do contexto, não é, para a realidade de hoje é que o nosso próximo é aquela pessoa que precisa da gente. No caso, para esse doutor da lei, não é, que é o entendido da época, ele é colocado numa contraposição de que ele precisa entender que o próximo não é somente alguém que ele goste ou que esteja literalmente próximo a ele, né? Mas a parábola do bom samaritano mostra que um viajante que não tinha nada a ver com a história vai passar, vai olhar a situação daquele homem e é interessante, o texto vai dizer que ele sente a dor dele, não é? Ele sente a dor dele e ao sentir a dor dele, a Bíblia diz que ele se compadece e o atende. Então, é interessante que a parábola, não é? Nós estávamos concluindo a questão teológica, ela tem em si já a ideia de demonstrar, não é? Qual é a verdade que está sendo mostrada ali. Então, é como o professor Jonas disse, é uma luz dentro de um aspecto já presente em um momento que Jesus já falou alguma coisa. Talvez algum irmão tenha ligado a sua TV nesse exato momento e não esteja se situando. Ele está falando sobre o próximo, de que parábola, de que capítulo, de que texto. Vamos fazer uma revisão, né? Qual o texto que o senhor está falando sobre
o próximo, né? Muito bem, pastor. Nós estamos em Lucas, capítulo 10. Nós lemos já, a princípio, no bloco anterior, o versículo 25 e citamos até o versículo 37, não é? Onde alguém chega para Jesus já com a doutrina pronta, que é a questão de amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E aí vem a pergunta, quem é esse próximo, né? E aí Jesus, dentro da parábola, explica que o próximo é qualquer pessoa que precise da minha ajuda. Irmão Jonas, há um assunto que, vez por outra, vem à mente, né, quando nós estamos falando de parábolas. Inclusive, o texto, que é a leitura base, ou a bíblica, né, que é a leitura que fundamenta a nossa lição de hoje, Mateus capítulo 13, versículo 11, nos diz o seguinte: Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Eu já vi alguém, né, a partir desse texto, tentar fundamentar uma predestinação fatalista, dizendo que isso aqui explica, na verdade, que o Senhor Jesus tenha separado alguns para serem seus eleitos, para irem ao céu, e tenha destinado outros previamente já para irem para a perdição eterna, para o inferno. E diz que neste momento eles não entendem o que o Senhor Jesus estava falando, porque o próprio Deus determinou que eles não entendessem aquilo que Jesus estava falando, porque eles eram, vamos assim dizer, já predestinados para a perdição. É isso mesmo que o texto está dizendo? Ou nós teríamos, a partir do princípio do contextual, princípio teológico, uma explicação mais plausível para a interpretação desse texto? Com certeza. Mateus capítulo 13, que o senhor leu o capítulo 13 e o versículo 11, dando continuidade à questão do contexto, se chegarmos no versículo número 15, aí a gente vai passar a entender que Deus não está selecionando ninguém, nem para o inferno, nem tampouco para o céu. E detalhe, Deus não bloqueou o entendimento de ninguém. Exatamente. Que é isso que tem que ficar muito bem claro. Olha o versículo 15, capítulo 13, versículo 15, de Mateus. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos. É uma atitude ativa de quem está ouvindo. Isso. Deus não fechou os olhos, eles foi quem fecharam os olhos. Deus não fechou, E aqui fala tapou os ouvidos. claramente do exercício do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. De Perfeito. querer ou não querer, de eu querer ouvir ou não querer ouvir. Perfeito. E até os verbos que são utilizados no versículo 15. Não quiseram ouvir o de mau grado, fecharam os próprios olhos para que não vissem e não ouvissem bem. E dessa maneira, pelo coração estar endurecido, aí não entendia essa verdade celestial. Outros versículos da Bíblia Sagrada vai mostrar essa resistência por parte do ser humano, essa resistência de não querer. Veja que a atitude aqui é positiva, no caso deles, em qual sentido? São eles que fecham os olhos, são eles que taparam o ouvido, foram eles que não quiseram ouvir. Aí João, capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz assim, veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Perfeito. Mateus, capítulo 23 e versículo 37, vamos ler esse versículo. Mateus, capítulo 23 e versículo 37, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das tuas asas. Agora preste bem atenção. E tu não quiseste. E é interessante que Não eu quis, quis, né? Eu quis. Eu queria e tu fazer, mas fez. vocês não quiseram. E até o próprio texto que o senhor mencionou, de Mateus 13, 15, que está na lição, ele diz assim, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta. E o texto diz, e eu os cure. Quer dizer, o desejo de Jesus é que aquelas pessoas ouvissem a palavra de bom grado. Verdade. O desejo do mestre é que aquelas pessoas se arrependessem. O desejo do mestre era que aquelas pessoas pudessem compreender o projeto e o maior projeto de Deus, descrito por João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente percebe claramente que não há sustentabilidade alguma para se falar de uma predestinação fatalista a partir desse texto e de nenhum texto da Escritura, porque o exercício do livre-arbítrio ele está presente em toda a Bíblia. Agora, se determinado segmento, a determinada escola teológica não entende como a harmonização entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus, aí é problema de quem não entende. E, na verdade, nós não entendemos a Deus, nós não compreendemos a Deus. O próprio Deus disse a Isaías, né? Assim, a distância entre o céu e a terra, assim são os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Nós não temos como entender. Né? Se entendêssemos a Deus, ou Deus estava deixando de ser Deus, né? Ou nós estaríamos nos transformando em Deus. Né? Porque só um homem entende a mente de outro homem. Isso, né? Mas o homem não pode prescrutar a mente de Deus de forma alguma. Ezequiel, ainda colaborando com a fala do Senhor, Ezequiel capítulo de número 3 e o versículo 18 e o versículo 19. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Versículo 19. Mas, se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Avisar ao ímpio, aí a responsabilidade do ímpio dar ouvido à voz de Deus, para poder tomar atitude. Aí vale a pena dizer que a Bíblia diz assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Como seria o caso dele reservar pessoas para o inferno? Isso. Se ele não tem prazer na morte desse mesmo ímpio e pede para que a igreja avise esse ímpio, para que ele não venha morrer nos seus pecados. É interessante, pastor, se o senhor me permite, tem um texto também muito rico lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando Estevão vai fazer aquele resumo histórico sobre Israel, né? Ele vai fazer um resumo histórico, você pode abrir sua Bíblia. É um sermão, maravilhoso, perfeito, né? Um sermão maravilhoso. E ele conclui de uma forma brilhante, versículos 51 e 52, exatamente falando isso que o senhor irmão Jonas vem dizendo, né? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre, veja, resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Não é? É interessante que esse ato de resistência não é um ato de resistência do próprio Deus, pelo contrário. É um ato voluntário. Voluntário do ser humano. Deus enviou profetas, como ele vai dizer no versículo 52, Deus enviou e eles os matou. Não é? A realidade do homem de dura cerviz é o mesmo caso, por exemplo, da inconstância do coração de Faraó em Êxodo, no capítulo de número... exatamente. E nós vamos ver um texto bem interessante também no livro dos Salmos, Salmo 115, eu queria encerrar com esse texto, Salmo 115, versículo de número 8. É discorrido no Salmo 115 a realidade dos ídolos, né? Os ídolos são insensíveis. E o versículo 8 diz assim, tornem-se semelhante a eles os que os fazem e os que confiam. Então, a realidade do idólatra é de insensibilidade. E ainda mais um texto que veio à mente é Romanos, né? Romanos, capítulo 1, eu acho que é um texto fantástico que Paulo escreve e descreve a realidade do ser humano distante de Deus. É Romanos, capítulo 1, versículos 21 em diante, né? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. É interessante que Paulo diz, ao verso 22, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem, de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E o que é que Deus faz em relação a isso? Deus tenta, Deus mostra, e o homem não quer. A Bíblia diz, verso 24, pelo que Deus também os entregou. É uma atitude humana que permite esse ato divino, e não o contrário. Isaías capítulo 30 e verso 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, a última parte, filhos que não querem ouvir a lei de Deus. Salmo 7, verso 12. Se o homem se não converter, tem um se. Deus afiará a sua espada e já tem armado o seu arco e está aparelhado. Mas se o homem ímpio não se converter, então existe possibilidade do homem ímpio se converter. Agora, como Jesus disse na parábola do capítulo 13, versículo 15, ele cita, o coração está endurecido, o sol
que amolece a cera também endurece o barro. Mas acontece que o problema não está em Deus, nunca esteve nele. É nesse homem que não quer ouvir, é esse homem que não se interessa pelas coisas de Deus, vai se tornando tão bruto, tão embrutecido nele, que o Senhor quer curar, mas ele não permite que Deus os cure. E aí a gente percebe claramente, né, a responsabilidade do homem no processo da salvação. Tem responsabilidade, claro. Deus é quem proveu a salvação, a iniciativa tinha que ser de Deus, o homem não tinha condições alguma, mas a iniciativa tinha que ser de Deus. Deus até se revelar, porque até o próprio homem, por sua sabedoria, era incapaz de entender, né? Aqui, 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo diz assim, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aí ele fala no versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse nunca crucificariam ao Senhor da glória. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quer dizer, estava oculta em mistério, porque o olho do homem não viu, o ouvido não ouviu e não subiu do seu coração. Mas o versículo 10 diz, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, estava oculto lá atrás, mas agora está revelado. É o mesmo que Paulo fala lá em Efésios, do capítulo 3, versículo 5. Você pode ler também em casa isso. Entendeu? Estava oculto. Oculto às gerações passadas, mas Deus agora, o que estava oculto, aprove a Deus revelar. E qual é o mistério de Deus, senão a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Isso. A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, sua obra e também a redenção do ser humano em sua completude, não é? Nós vamos ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54, o mistério do arrebatamento, não é? Propiciado através do sacrifício de Jesus. Nós vamos ver, por exemplo, a realidade do ministério da fé, o mistério da fé em 1 Timóteo 13:9, o mistério da piedade, entre outros. Então, a realidade estava ali de frente a eles, era o próprio Cristo, não é? Gálatas 4:4 vai trazer essa realidade, não é? Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Irmão Jonas, rapidamente, que lições nós poderíamos extrair desta lição de hoje para estar orientando o professor que nos acompanha? Professor da escola dominical, na hora de analisar qualquer parábola, tenha o cuidado de analisar antes o contexto, tanto o que vem antes como aquilo que vem depois. E detalhe, todo final de parábola tem geralmente uma conclusão, ou a lição principal dita pelo próprio Senhor. Bom, Jonas? A parábola foi o mecanismo usado por Jesus para trazer o conhecimento divino sobre o Antigo Testamento para a realidade do dia a dia daqueles que o receberam como o Messias prometido por Deus. Portanto, prezado professor e amigo, as parábolas estão recheadas de ensinamentos acerca das coisas espirituais que Deus deseja transmitir ao seu povo. Então, devemos nos debruçar diante da Bíblia com a finalidade de aprofundar nosso conhecimento acerca dos mistérios do reino dos céus. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre todo esse trimestre, para que a bênção do Senhor continue derramada sobre nós como foi derramada no trimestre passado. Irmão Jonas, vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por mais um programa que está sendo feito para a glória e o louvor do teu santo nome. Senhor, meu Deus, te pedimos por cada professor, por cada aluno, que quando estiver estudando essa lição, que as verdades espirituais possam ser inseridas em seus corações. Deus eterno, que teu Espírito Santo, o Espírito que ensina, o Espírito que guia, possa estar guiando, ensinando cada professor e capacitando cada um deles. Meu Deus, abençoa o nosso querido pastor presidente, abençoa toda a Rede Brasil e todos os professores e os ouvintes que estão participando desse programa. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje, onde fizemos uma introdução sobre o assunto geral que será estudado nesse trimestre. Para iniciarmos, estudamos a primeira lição com o tema Parábola,
uma lição para a vida. Na próxima semana estudaremos a segunda lição com o título Para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Participe do programa Escola Bíblica Dominical através do e-mail ebd@rbc1.com.br ou nos envie uma mensagem de texto pelo WhatsApp. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta e sábado às 10 horas da noite e no domingo às 7h30 da manhã. Também se encontra disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.